Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje trago mais uma vez uma palavra para partilhar com vocês, que é sobre o pecado da Acã, que é... Mas antes de começar eu vou dar o capítulo depois. Antes de começar eu vou orar e espero que todos estejam bem e que essa palavra possa nos fortalecer a todos. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e venho orar para que o teu Espírito Santo possa me guiar, Senhor. Que essa palavra possa alcançar mais almas, Senhor, para a tua honra e glória, abrir os olhos de entendimento, alimentar as pessoas e verem que nada somos sem ti, Cristo, e que possa nos fortalecer, possa nos ajudar a tomar decisões certas da nossa vida e também possa nos ficarmos mais perto de ti, Senhor. Eu te peço que essa palavra abençoe a todos que vão ouvir e que as pessoas todas possam ouvir, Pai, que mais almas possam ser alcançadas e que as pessoas possam aceitar Jesus como Senhor Salvador das suas vidas. Eu te peço no nome de Jesus e muito obrigada pela palavra que sempre me dás para eu partilhar aqui, meu Deus. Amém. Então eu vou ler Josué capítulo 7. O capítulo é grande, é grande. Pronto, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler algumas partes, onde até o Espírito Santo me guiar, vou ler e vocês podem ler depois o capítulo todo, que é Josué capítulo todo 7, capítulo 7 todo. Então eu vou começar a ler. O pecado da Acã, que é o título. E transgrediram os filhos de Israel no anatema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anatema a ira do Senhor. Tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Betel-Avé, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiais a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens e ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como a água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até tarde. E ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo a Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer, antes nós estivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos inimigos? E ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anatema e furtaram a mentira, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desagarrardes o anatema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anatema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá sustentar-te, até que tereis um anatema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar e se chegar segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará o homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anatema será queimado a fogo,
e ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabide. E fazendo chegar a sua casa, um homem por homem, foi tomado Acá, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acá: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel. Faz confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acá a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa de Babilônia e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobecei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, e prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e puseram perante o Senhor. Então vou parar aqui, é grande, mas eu li quase tudo porque é importante para vocês entenderem. Então, o que é que a palavra de Deus diz aqui? Fala sobre o pecado de Acá. O Acá pecou, o Acá desobedeceu a Deus, porque eles foram, Josué, mas os seus soldados foram ao Ai, né? Foram enviados, ou seja, enviado por Josué de Jericó, alguns homens, enviado, pois, espera aqui, vou começar de novo, é melhor para vocês entenderem. Ok. Enviado por Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Betel, vem do lado do oriente de Betel, falou dizendo: Subis e espiais a terra. Então Josué mandou eles espiarem a terra, subis e espiais a terra, aqueles homens para espiarem o Ai. Então voltaram a Josué e depois disseram que deram sugestão a Josué que é para não irem todos os homens, ou seja, pelo menos sugeriram para que suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir o Ai. Para não fatigar e não perderem todo o povo, o soldado, né, que eles tinham. Então, porque são poucos. Então subiram lá o povo, 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens do Ai. Então, mas, o que é que aconteceu? Eles não conseguiram derrotar os seus inimigos. Porquê? Os soldados do Josué, né? Porque eles foram vigiar o Ai, vigiar, não levaram todos os homens, como eu disse, mas não conseguiram prevalecer contra os seus inimigos. Deus não estava mais com eles. Porquê? Porque havia um anatema no meio deles, um anatema no meio de Israel. Então os homens de Ai feriram deles 36 e os perseguiram desde a porta. Eu vou ler. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta até Sebarim. E os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como a água. Não conseguiram prevalecer contra os seus inimigos. Deus já não estava com eles. Porquê? Porque havia um anatema no meio deles. Então Josué disse: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo a Jordão para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazeres perecer, antes nós estivéssemos contentado em ficar lá, além do Jordão? Senhor, que direi, pois, a Israel virou as costas diante dos teus inimigos? Que direi, pois? Então Josué clamou ao Senhor, rasgou as suas vestes, puseram pó na cara, porque eles estavam tristes, estavam embaixo porque não conseguiram prevalecer contra os seus inimigos. Ele não estava a entender o que é que estava-se a passar, porque eles não sabiam que tinham um mal no meio de Israel, um mal, alguém que estava a desobedecer. Então, o que é que o Senhor disse a Josué? Levanta depois que estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Então o Senhor Deus diz: Israel pecou, transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Eles tinham transgredido a aliança que Deus tinha ordenado. Tomaram do anatema e furtaram e mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram, porque tinham mentido. Porque quando foi para destruir, para irem destruir aquela nação,
Porque ele diz assim: furtaram, mentiram debaixo da sua bagagem e puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos. Porque o Acã, como diz o Acã, pecou o Acã, que era da tribo de Judá, família dos Geraitas. Fazendo chegar a família dos Geraitas, o homem por homem foi tomado Zebedi. Então, fazendo chegar a sua casa o homem por homem, foi tomado Acá, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Carmi, filho de Zabdi. Esse é que tinha tomado as riquezas. Quando faz por uma nação, ele foi, quando ela para destruir seus inimigos cananeus, ele tirou, escondeu, não sem ninguém saber, levou as riquezas de lá com seus filhos, levou ouro e prata, porque ele diz assim: quando vi entre os. Porque ele diz assim: respondeu Acã Josué, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa de Babilônia 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro e peso de 50 ciclos, cobeceis e tomeis, eis que então estão escondidos na terra da minha tenda, e a prata por baixo dela. Escondeu debaixo da sua tenda, no meio da sua tenda ele escondeu essas riquezas que não era para ele tomar, adquirir aqueles bens, cobiçar aquele bem. Acã desobedeceu, porque quando Deus disse para destruir aquela nação, mas não, para não se contaminar, para não tocar naquilo que é mau, daquele povo mau. Porque quando eles estavam a atravessar o Jordão, que é para ter a terra que era prometida para eles, quem destruiu os seus inimigos, Acã desobedeceu, Acã tirou as riquezas, que não era, cobiçou as riquezas daquele povo, que era inimigo de Deus. Não deveria, ele desobedeceu, levou esse mal, levou aquilo que fazia parte daquele povo. Se nós levou a tomar as riquezas daquele povo. Então não era para fazer isso. Então ele tirou, sem ninguém saber, ele tirou, escondeu debaixo da sua tenda as riquezas sobre daquela nação que eles tinham, que era proibido ficar com as coisas daquela nação que eles tinham destruído, porque eram inimigos de Deus. Então, por causa disso, por causa do pecado de Acã, o povo de Israel, com Josué, eles não conseguiam prevalecer contra aquele povo de Ai, né? Contra os cananeus, os amoreus. Não conseguiram. Os seus inimigos começaram a derrotar eles por causa do pecado, o anatema. Então, Deus disse: se não tirares o anatema no meio de vós, não substituirá vocês contra os seus inimigos. Então, por causa dessa desobediência, por causa do pecado do Acã, as pessoas não estavam, eles não estavam a conseguir, Josué não estava a conseguir vencer os seus inimigos, os seus soldados não estavam, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa que ele foi pôr aquilo que estava a contaminar, levou as riquezas daquela nação que eles tinham ido para destruir, porque é inimigo de Deus, levaram as riquezas de lá. O Acã levou as riquezas de lá, e isso estava a impedir com que o Israel prevalecesse, o Josué prevalecesse com os seus soldados contra os seus inimigos por causa do pecado de Acã. Então, com isso, o que é que nós vemos aqui? Muitas das vezes, por causa do pecado, por causa de algum mal, nos impede às vezes avançar com alguma coisa, algum propósito que às vezes Deus tem para nós, por causa do pecado. É como se a gente ver o exemplo de Jonas, quando estava no barco com os outros, quando ele estava a fugir do chamado, peço perdão, do chamado que Deus tinha para ele, eu estou a pegar esse exemplo, ele estava no barco para poder fugir com as outras pessoas, e então o barco estava a querer se afundar, havia uma tempestade bem grande, mas quando Jonas saiu do barco, quando eles disseram, mas o que é que está a acontecer? Assim, por que é que isso está a acontecer? Eles deveriam entender. Depois ele confessou: eu que sou culpado disso tudo. Mas lança-me fora do barco. Talvez é por causa da minha desobediência. Talvez lança-me fora do barco que tudo vai. Então Jonas foi tirado do barco, até que a baleia engoliu ele. Aí a tempestade acalmou, aí o barco já não estava a se afundar mais, por causa que ele estava a desobedecer a Deus. Estava em pecado. Eu peguei só assim um bocadinho de exemplo. Estava a obedecer, não estava a querer cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Então, assim, por causa do pecado de Acã, o povo de Israel, Josué e os seus soldados não estavam a vencer os seus inimigos por causa do anatema que estava no meio deles. Porque ele diz assim, porque na palavra de Deus diz assim: por isso os filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anatema do meio de vós. Então Deus pediu para que Josué dissesse ao povo para se santificarem, até eles encontrarem
Qual é a causa disso tudo? Então eles descobriram que era o Acã, o filho de Carmi e filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, que fazia parte da tribo de Judá. Ele desobedeceu, cobiçou as riquezas daquela nação, cobiçou porque eles tinham que passar por vários sítios, várias cidades, para eles obter esses sítios, mas tinham que destruir o povo, tinham que destruir e não levar nada que contaminasse, nem as riquezas de lá. Então mas o Acã desobedeceu. É isso que aconteceu. Então o que é que aconteceu? Para tirar esse mal, quando tirar esse mal, o que é que aconteceu? Vou ler essa parte. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na sua tenda, e prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha, e o do ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale do Acó. E disse Josué: porque perturbaste o Senhor, porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e o queimaram a fogo depois de apedrejá-lo. Levaram sobre ele o grande montão de pedras. Levantaram sobre ele o grande montão de pedras, e até o dia de hoje o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale da Có, até o dia de hoje. Então, ele foi apedrejado, tudo que ele tinha foi apedrejado, e é para tirar esse mal. Então o ardor da ira do Senhor, então o ardor da sua ira se apartou, a ira do Senhor se apartou, porque Deus tinha que tirar esse mal no meio do povo, porque isso estava a impedir com que o povo avançasse. O povo de Israel avançasse por causa do pecado. Se nós vamos longe, muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não consegue alguma coisa, avançar para alguma coisa, algum propósito que Deus tem por nós, muitas vezes por causa do mal que está no meio de nós, muitas vezes por causa do pecado, das coisas que a gente está a fazer que não é de acordo com a vontade de Deus, ou mesmo às vezes por causa do pecado de alguém. Toda a casa é afetada. Assim como eu peguei o exemplo de Jonas, por causa da desobediência de Jonas, todos estavam a ser afetados. Havia aquela tempestade, o barco queria se afundar por causa de uma pessoa, por causa do Jonas. E assim também como o Acã, por causa do Acã, o povo de Israel não estava a prevalecer, a vencer os seus inimigos, por causa das brechas que tinham deixado. As brechas, muitas vezes são as brechas que a gente deixa, que a gente não avança para frente, não avança com aquele propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes é por causa da desobediência, por causa do pecado. Também sabemos que nós passamos também por testes da vida, mas muitas vezes são situações às vezes que acontecem ou porque vem de alguma desobediência ou porque algum pecado, ou mesmo alguém, muitas vezes não é a pessoa em si, né? Às vezes é por causa de algum próximo que está afeta todo. É como também numa igreja, vou dar um exemplo, é como também numa igreja todos somos membros uns dos outros. Numa igreja tem mão, pé, tudo. Se alguém está no pecado ou algum mal, vai afetar todo membro também. É isso, vai afetar. Às vezes a pessoa não consegue avançar por causa do pecado, assim como por causa de um pecado do Acã, que o povo do Jó não estava a conseguir prevalecer os seus inimigos. Já tinham ganhado outras batalhas, mas José até disse: Senhor, que direi? Pois a Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Os seus inimigos estavam a vencer os povos de Israel, por causa eles estavam até retroceder, por causa que os seus inimigos estavam a vencer eles. Por causa de quê? Por causa do anatema, do mal que estava no meio deles. Muitas vezes a gente temos que tirar esse mal para podermos avançar. Foi o que Deus fez. Mandou o José fazer. José, por causa naquele tempo, as pessoas eram apedrejadas, né? Então foi o que aconteceu com Acã, e tudo que ele tinha mesmo, os familiares, tudo que ele tinha foram apedrejados por causa da desobediência. Tinha que tirar esse mal, porque ia contaminar também o povo. Ele cobiçou a riqueza de lá, esse mal estava a contaminar, estava a impedir com que era uma pedra do tropeço que estava a impedir o povo avançar, a prevalecer contra os seus inimigos. Muitas vezes são essas brechas que impedem a gente avançar. É o exemplo, não vamos longe, é o exemplo do que acontece. Muitas vezes a gente não consegue avançar para a frente, ou mesmo com o propósito que Deus tem, por causa do pecado, ou por causa de algum mal, ou mesmo alguém mesmo no meio de nós que está a cometer um anatema e que às vezes impede a pessoa de avançar, de andar para a frente. Não, por causa disso, às vezes a pessoa fica a marchar para trás por causa
disso, por causa da desobediência, do anatema do mal que ainda está a impedir a pessoa de andar para frente. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Eu não sei se vocês entenderam o que é o anatema. É porque o anatema é o mal, é o pecado, é o mal, aquilo que às vezes, muitas das vezes, não nos deixa seguir em frente por causa desse mal, do pecado que está a impedir a pessoa de prevalecer. É isso. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Leia o capítulo todo, que é Josué, capítulo 7, que explicita mesmo bem, está a explicar bem tudo o que é que aconteceu, porque é que o povo de Israel, com Josué, que era o líder, não estavam a conseguir vencer os seus inimigos. Porque por causa que o Acá tinha desobedecido, eles tinham que ir para espiar o Ai, que era um sítio onde eles tinham que é para derrotar os seus inimigos, mas só que os amoreus, os cananeus estavam a vencer eles por causa da desobediência do Acá, por isso que o povo de Israel estava a perder a batalha. Mas depois de ter sido tirado, por isso é que quando aconteceu isso, eles tudo começou a ficar bem, porque eles depois tiveram que tirar esse mal no meio deles para poder estar com eles, para Deus ser com eles. É isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que Deus vos abençoe e meditam nessa palavra, leem a Bíblia. É bom a gente, porque a Bíblia nos ensina muita coisa, nos dá sabedoria como andar neste mundo, para nós também não sermos enganados, né? Porque nós sabemos que há muitos falsos profetas, se a gente tem que observar se aquilo corresponde à palavra de Deus. E olha, que Deus vos abençoe e tenham um bom dia.